Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 22 ao dia 28 de maio. E nessa semana a gente vai ter a energia de uma lua crescente acontecendo no signo de Virgem, lá no sábado, dia 27. Então, a maior parte da semana ainda vai ter a influência da lua nova que acabou de acontecer na sexta, na verdade, dia 19, no signo de Touro. Aqui a gente está falando de dois signos de terra. Então, a gente teve a lua nova no signo de terra, prático, estável, que é Touro, e agora a lua crescente num signo de terra, que é Virgem, também prático e meticuloso. Então, a gente está sendo convidado aqui a materializar coisas na nossa vida. É uma fase muito prática, muito voltada para as questões práticas e materiais, e a gente precisa pegar as nossas ideias, as nossas intenções e organizá-las de uma maneira clara. Virgem fala muito sobre organização, sobre fazer aquela listinha de tarefas e segui-la, claro, né? Porque muitas vezes a lista de tarefas ela acaba se tornando a nossa maior inimiga, porque a gente se sente sobrecarregado, se sente frustrado, se não dá um check ali em todas as demandas que a gente colocou. Muitas vezes a nossa lista ela é impossível de ser realizada, não tem como uma pessoa normal conseguir fazer tudo aquilo que a gente coloca, então a gente precisa aprender a usar essas listas de organização a nosso favor. Aqui é para a gente ter bastante cautela com as coisas, porque a gente tende a se sobrecarregar com muita facilidade no mundo de hoje, porque existe esse excesso de demandas, existe uma velocidade impraticável na vida moderna. A gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. Então aqui o segredo é priorizar, é a gente realmente colocar aquilo que é mais importante e fazer apenas o que é mais importante. Diminuir a nossa lista de tarefas, diminuindo junto com ela as nossas expectativas. Então vamos pensar numa maneira mais visual de entendermos esse fato. Pensa em vários containerzinhos, assim, vários potinhos em que a gente vai depositando a nossa energia. Cada um deles é um projeto, cada um deles é uma tarefa. Então, vamos pensar em vários potinhos, digamos assim. E se a gente pegar a nossa energia, coloca um pouquinho no potinho, depois a gente passa para outra tarefa, outra questão, coloca mais energia ali no potinho. Quando a gente termina o dia, a gente está com todos os potinhos meio preenchidos, uns mais, outros menos, mas nenhum completamente cheio, ou seja, nenhuma tarefa foi finalizada e a gente joga tudo isso para o dia seguinte. Amanhã eu termino de preencher esses potinhos, ou seja, eu termino de fazer essas tarefas e aí acumula ainda os potinhos do dia de amanhã. Porque a gente acrescenta outros, né? Então, qual que é o segredo para se tornar uma pessoa realmente eficiente? E eu percebo isso na prática, porque eu era uma pessoa extremamente desorganizada com as minhas coisas e fazia muitas coisas ao mesmo tempo. O segredo é focar. Então, pega um potinho, coloca toda a sua energia nele e você vai encher esse potinho. E a partir do momento que ele está cheio, a tarefa está concluída, não tem mais o que fazer ali e você passa para o outro potinho. Então, fazendo uma tarefa por vez, focando nas tarefas mais importantes e mais desafiadoras, primeiro, porque a sua energia vai estar maior, então você coloca toda a sua energia ali. Isso vai fazer com que você se sinta mais produtiva e isso vai gerar mais motivação para você viver o seu dia, para você fazer mais coisas, para você ser mais proativa, ser mais eficiente. E aí chega no final do dia, às vezes você com essa técnica, digamos assim, consegue fazer tudo
assim, até o meio do dia ou num horário bem menos do que se você ficar fazendo várias coisinhas, né, tentando encher os potinhos. Chega o fim do dia, você não encheu e você ainda tá com aquela sensação de cobrança. Já se você foca em um por vez, você pode terminar antes. Então, esse tempo livre, ele pode ser feito, né, ser usado para outras coisas, para você cuidar de você, para você se dedicar a um hobby ou a outras pessoas, a um relacionamento, enfim, né? Eu acho que coisas para fazer a gente nunca vai deixar de ter, mas que essas coisas sejam coisas que nos tragam satisfação também. E não só essa sensação de estar cumprindo demandas, seja nossas, né, que a gente mesmo se coloca, quanto demandas externas da sociedade, da família, do trabalho. Então, que a gente saiba aprender, né, na verdade, a gerenciar melhor as nossas tarefas. Isso vai trazer um senso de realização, um senso de satisfação e motivação muito grandes que vão ter reflexos em outras áreas da nossa vida, tá? Outra questão que eu posso trazer aqui, ainda relacionado a essa energia da lua crescente no signo de Virgem, é a questão com a nossa rotina, os nossos hábitos. Então a gente está num momento muito favorável e, na verdade, o pedido do céu é esse, que a gente reveja a nossa rotina e torne ela mais produtiva, mas não no sentido moderno de produtividade, que é estar fazendo coisas o tempo todo, ou estar cumprindo demandas mais uma vez, né, ou trabalhando, né, a gente associa muito a produtividade ao trabalho, como se a gente não fosse produtivo em outras esferas e em outros sentidos também. Então aqui a gente precisa rever, né, um pouco dessa questão da eficiência também, né, uma dica que eu já dei agora da organização. A outra é rever os nossos hábitos, rever a nossa rotina, rever para onde está indo a nossa atenção, como a gente gasta o nosso tempo. Às vezes a ordem com que a gente faz as coisas muda tudo, né? Vou dar um exemplo pessoal. Antigamente eu acordava, fazia minha rotina básica, assim, já tomava café e já sentava no computador. E eu percebia que chegava, sei lá, à tarde, em vez de eu parar para fazer exercícios, para fazer outras coisas para mim, coisas pessoais, né, eu acabava ficando até tarde. Então, às vezes, eu ligava o computador de manhã, ficava até 11 da noite no computador, não fazia exercício, não fazia outra coisa, não cuidava de mim. E dava assim, meio da tarde, eu estava extremamente ansiosa, com taquicardia, com ansiedade, e enfim, aí às vezes eu precisava parar, dar uma volta para poder espairecer. E depois que eu mudei a minha rotina, eu comecei a deixar as minhas manhãs livres. Claro que eu tenho essa possibilidade, porque eu tenho essa liberdade de tempo, né? Porque eu sou empreendedora autônoma, digamos assim. Então, eu consigo ter essa flexibilidade, vai da rotina de cada um. Mas mesmo dentro de uma rotina mais engessada, a gente consegue sim fazer pequenas e positivas modificações para que ela se torne melhor. Então, né, voltando, aí eu tirei a manhã e de manhã eu faço tudo o que eu preciso para mim. Eu não ligo o computador, eu leio, eu faço exercício, eu estudo analogicamente, né, com meus livros e meus cadernos, eu faço coisas longe do computador. Então, tudo que eu deixaria para fazer no fim da tarde, eu inverti e faço de manhã. Aí eu almoço e depois do almoço eu sento no computador. Então, essa ansiedade do fim da tarde acabou, porque eu acabei de sentar, eu tô no meu auge da produtividade, aí eu faço uma pausa no meio da tarde, lá por 5, 6 da tarde, e depois eu volto e trabalho mais um pouquinho, e aí eu tenho o meu limite, que é às 9 da noite, para eu não passar dele. Se deu esse horário, eu sei que é a hora de desligar o computador para poder descansar. E isso mudou completamente a minha vida,
porque eu consegui entender os meus ciclos, os meus padrões. Eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, então eu não vou acordar às 5 da manhã para fazer tudo isso correndo antes, né, de começar a trabalhar às 8. Eu não sou essa pessoa. E claro, eu tenho como eu posso dizer, esse privilégio, né, de ter essa flexibilidade, mas eu acredito que hoje em dia cada vez mais pessoas estão tendo essa possibilidade. E mesmo que não seja o seu caso, dentro da sua rotina, tenta encontrar o que é melhor para você. Se você é uma pessoa que prefere acordar cedo e fazer tudo antes, ou se você... Porque muitas vezes a gente, né, por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho formal, ela acorda, vai pro trabalho e quando ela volta, ela tá esgotada, porque ela deu toda a sua energia no trabalho. E aí ela não tem nem tempo, nem vontade de nada. E é por isso que às vezes a gente fica, né, jogado no sofá, mexendo no celular, porque não tem energia, né? Então, talvez uma pessoa que tem essa facilidade de acordar mais cedo, de fazer sua rotina matinal antes de trabalhar, talvez seja melhor. Então, testa o que é melhor para você, percebe quais são as suas prioridades e tenta encaixar na sua vida, na sua rotina, senão simplesmente não vai acontecer. Não tem como, né, a gente, por exemplo, querer aprender uma língua se a gente não estuda todo dia essa língua. Não vai um dia fazer um download no seu cérebro durante o sono e você acorda falando aquela língua. Então, a gente precisa, sim, priorizar e encontrar tempo e espaço na nossa rotina para fazer aquilo que é importante para nós e que vai levar a gente para onde a gente quer chegar, para a vida que a gente quer viver, que a gente comece a vivê-la a partir de hoje ou fazer o que for necessário para que ela se torne cada vez mais possível na sua realidade, né? De se tornar a sua realidade. Então, é isso, né, em relação à energia da lua crescente. Voltando agora para o início da semana, na segunda-feira, a lua ela vai amanhecer no signo de Câncer. Na verdade, ela vai entrar logo depois da meia-noite. Então, quando a gente acordar, a lua já vai estar nesse signo mais sensível e intuitivo do elemento água. Segunda e terça, com a energia do signo de Câncer, aqui a gente não pode esquecer que Câncer é um signo cardinal. O que isso significa? Ele é um signo de início de estação, então ele tem essa força para inícios, para fazer o que precisa ser feito. É um signo, sim, bastante produtivo, que tem uma força para fazer o que precisa ser feito, principalmente se ele tiver esse apoio emocional, se ele estiver sendo movido por aquilo que ele ama ou acredita. São pessoas que são muito, quem tem, né, esse signo forte no mapa, tem muito essa proatividade para fazer pelos outros, pelas pessoas que eles amam principalmente, pessoas próximas, pessoas que eles consideram família. Pode ser família de sangue ou pode ser pessoas que eles consideram muito. Então são pessoas que têm essa tendência a agir emocionalmente, mas faz quando tem a motivação certa. Então aqui a gente pode pensar, né, e projetar isso para a nossa vida, até levando em consideração a reflexão que eu fiz, de você focar naquilo que você realmente acredita, naquilo que faz diferença para você, naquilo que você ama. Então, mesmo que a sua rotina seja muito chata, engessada, tenha coisas que você não gosta de fazer, tenta colocar coisas que você gosta também nesses pequenos espaços que você tem, seja na hora do almoço, seja de manhã, seja no fim da tarde. Tenta acrescentar na sua rotina coisas que te façam sentir bem, coisas que te tragam bem-estar, porque isso vai gerar uma nova energia e essa nova frequência vai reverberar, trazendo coisas alinhadas a isso. Se a gente ficar vibrando uma sensação de nada dá certo, nada tá bom, de reclamação, de crítica, de sensação de, sei lá, de injustiça, de tá tudo errado, você tá numa frequência em que essas coisas vão estar presentes na sua vida cada vez mais. É preciso mudar a frequência se a gente quiser mudar a nossa realidade.
Então, aqui a gente tem esse convite muito forte. Além disso, o Sol vai estar fazendo um aspecto com Marte na segunda-feira, um aspecto favorável. Então, a nossa força, a nossa energia, a nossa vontade de fazer, ela vai estar muito favorável. A gente está numa fase positiva do ciclo, numa fase mais extrovertida e de ações práticas. Então, se a gente souber aproveitar essa energia extra desse Sol com Marte, né, pode ser que a gente se sinta mais motivado, foque em fazer coisas que você ama e coisas importantes, mesmo que não sejam as coisas que você ama. Tenta misturar um pouco dos dois para você ter um início de semana mais produtivo. Na terça-feira, Marte faz um aspecto desafiador com Júpiter, então a Lua continua em Câncer, essa energia da ação pela emoção é muito forte ainda, mas esse Marte fazendo esse aspecto com Júpiter fala da nossa tendência a meio que atirar para todo lado, sabe? A querer fazer muitas coisas, a exagerar. Esse é um aspecto que fala de exagero. Então, a gente sai fazendo um monte de coisa, aquilo que eu falei dos potinhos, enchendo vários potinhos e a gente não prioriza, a gente não foca no que é realmente importante. Então, aqui, esse aspecto fala de uma tendência a gente se perder, justamente, a gente começar a semana com muita energia, ter uma descarga dessa energia em excesso e depois ficar sem nenhuma energia para passar o resto da semana. Então, cuidado com exageros em todos os sentidos aqui, que você acabar descontando na comida as suas frustrações, as suas questões emocionais. Então, o comer emocional aqui tá muito forte, tá? Cuidado com todo e qualquer tipo de exagero, inclusive na alimentação. Na quarta-feira, a Lua entra em Leão às 11h30 da manhã e ela fica quinta e sexta-feira o dia todo ali. Nessa energia de fogo, que é Leão, então a gente tem aqui mais energia de motivação, de força, de impulso para a gente fazer. Leão também é um signo que fala muito dessa questão do eu, da criatividade, da motivação primária relacionada àquilo que a gente realmente ama e relacionada a quem a gente realmente é. Quarta-feira, principalmente, tá um dia bem movimentado no céu. A Lua faz muitos aspectos. Então pode ser um dia mais agitado também, pode ser um dia com muitas coisas para fazer, para resolver, muitas demandas, muitas frentes nos chamando, digamos assim, muitos potinhos querendo ser enchidos. Mas cabe a gente, mais uma vez, escolher o que merece a nossa atenção, que a gente precisa lembrar, é limitada. Então é importante a gente escolher conscientemente para onde a gente vai direcionar a nossa energia. Na quinta e na sexta, na quinta principalmente, o dia tá bem mais tranquilo. E essa Lua em Leão, ela tá sendo regida por um Sol em Gêmeos, que acabou de fazer esse aspecto com Marte. Então, uma energia de leveza, uma energia de brincadeira, da gente levar a vida na brincadeira, e não no sentido de não ser responsável, mas no sentido de se permitir também brincar mais com a nossa criatividade, com o senso lúdico, com a busca pelo prazer em viver, em estar vivo, em fazer coisas que a gente ama, fazer coisas por nós mesmos, sem esperar do outro. Porque Câncer, ele tem uma tendência a fazer tudo pelo outro, mas ele espera em troca. E aí ele se frustra se a pessoa não corresponde às suas expectativas. Leão, ele tem uma tendência a querer que o outro faça por ele, que o outro o sirva, né? E acaba também se frustrando quando o outro não corresponde às suas expectativas. Então aqui, com uma semana com essas duas energias aí, a gente precisa tomar cuidado com ambas as coisas, né? Ou ficar fazendo tudo pelo outro, esperando o reconhecimento, esperando algo em troca, esperando que a pessoa faça o mesmo por você, ou ficar parado esperando que os outros te sirvam, que os outros te reconheçam, que os outros te validem e acabar também se sentindo frustrado quando isso não acontece. Então, o segredo aqui é o autocuidado e é a autoestima. É a gente se olhar, se
fazer por nós, né? Se fazer ficou estranho, mas fazer por nós mesmos aquilo que a gente espera do outro. E magicamente o outro vai fazer sem que a gente peça. Parece que tudo aquilo que a gente força, a gente repele, aquilo sai correndo da gente. Por outro lado, quando a gente dá espaço para as coisas simplesmente serem, aceitando como elas são, elas magicamente mudam e se adaptam ao nosso novo campo de energia, tá? Então, esse é o segredo, digamos assim. E aí, no sábado, a lua entra em Virgem logo depois da meia-noite, passa domingo o dia todo ali também, e se torna oficialmente crescente no sábado, ao meio-dia. Aqui a gente vai ter um fim de semana extremamente prático, extremamente voltado para projetos, para organização, para limpeza da casa ou da vida, ou fazer esse processo de planejamento e organização dos projetos que estão aí, às vezes até engavetados, né, para a gente começar a ir em direção à vida que a gente deseja criar. Mas no domingo o Sol vai fazer uma quadratura com Saturno, e esse aspecto, né, ele é desafiador e ele fala de uma tendência à autocobrança, de uma tendência a gente se sentir um pouco cobrado mesmo, um pouco desconfortável com o excesso de demandas. Talvez se cobrando demais, se responsabilizando demais pelas coisas e se sentindo às vezes até desmotivado, um pouco pessimista demais. Então aqui a gente precisa perceber esse padrão de pessimismo, se ele cair sobre nós, digamos assim, e a gente começar a ressignificá-lo. O pessimismo, ele tem um lado positivo, que é quando ele pende para o realismo. Então a pessoa é realista, a pessoa ela consegue lidar com os fatos ali sem criar muitas expectativas, sem esperar demais, sem ser muito poliana também, né? Como algumas pessoas que cegamente acham que tudo tá bem, tudo vai dar certo sempre, sem analisar os fatos que estão diante delas. Então, uma certa negação, digamos assim, que é o oposto disso. Só que nesse excesso de realismo, a pessoa pode pender para o pessimismo. E o pessimismo é uma energia muito negativa para a gente, porque faz a gente baixar nossa frequência. E se a gente acha que tudo vai dar errado, se a gente acha que as coisas são difíceis, assim elas serão. É o campo que a gente está atraindo para a nossa vida, e como uma fatia ali, digamos, um recorte do nosso olhar, é para isso que a gente vai acabar olhando e enxergando a realidade com esses óculos, né? Como eu comentei no último Céu da Semana. Então, prestar muita atenção se você vem vestindo os óculos do pessimismo ou os óculos do otimismo. E aqui, claro, não é um pessimismo, na verdade um pessimismo / realismo, mas também tomando um pouquinho de cuidado com esse excesso, mas também não é um otimismo cego, né? Um otimismo oba-oba, digamos assim. É pra gente realmente manter, cultivar, na verdade, a confiança de que as coisas sempre podem melhorar, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para essa semana. Vai ser uma semana muito positiva, se a gente souber aproveitar essas energias. E eu espero de verdade que essas informações tenham contribuído para você ter uma semana muito especial, tá bom? Então, eu desejo para você uma excelente lua crescente, que ela traga realmente crescimento focado, organizado, constante, e prático, né, para você, um crescimento material, palpável, visível mesmo, tá? Que você consiga manifestar tudo que a sua alma deseja e tá pedindo aí dentro de você. Não se esquece de deixar o seu like, seu comentário para mim no YouTube, se inscrever no meu canal ou avaliar o meu podcast se você tá no Spotify, e seguir também o meu perfil aqui no Spotify. Então, um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!